Bom, pessoal, então para encerrar essa primeira parte aí da disciplina, né, esses comandos básicos do Python, tô propondo aqui para vocês a gente fazer um pequeno exercício juntos. Nós vamos criar aqui um joguinho de adivinhação bem simples, mas que com ele a gente vai abranger todos os comandos que a gente viu até agora, tá? Comandos de entrada e saída, repetição, condicionais, né? A gente vai colocar aqui um número randômico também, um número aleatório, então vai ser bem legal. Então, para fazer isso, eu vou usar aqui esse site aqui, ripple.it, é online, é um ambiente online de programação de várias linguagens de programação, entre elas o Python, tá? Mas se você quiser usar num repositório aí, no seu ambiente de programação, aí no seu computador, fique à vontade também. Se você quiser usar pelo smartphone, fazer programação com ele aqui também dá certo, tá? Então, eu entrei aqui no site, eu já tenho uma conta cadastrada nele e já loguei na minha conta e vou clicar aqui nesse maisinho aqui à direita. Aqui eu vou escolher Python. Aqui eu vou dar um nome para o meu projeto, vou chamar de jogos, porque a gente vai criar um outro jogo depois também, então vou chamar esse projeto aqui de jogos. E vou criar, tá? Então, como que vai funcionar esse site aqui, né? Eu já mostrei aí, acho que no vídeo anterior. Aqui você faz a sua programação nessa região aqui em branco, né? E depois você clicando em rodar, ele vai aparecer aqui como se fosse numa linha de comando aqui, tá? Então, como que vai funcionar o nosso jogo? Fiz aqui, ó, uma pequena exposição aqui como que vai ser. A gente vai fazer um joguinho de adivinhação. Então, a gente vai criar uma variável que vai guardar o nosso número secreto. Depois, a gente vai solicitar que o usuário acerte, né? Solicitar um chute do usuário para ver se ele acerta qual que é aquele número secreto que a gente armazenou lá na variável. Se ele acertar, a gente vai falar que ele acertou e vai finalizar o jogo. Se não, a gente vai falar que ele errou, né? Vai imprimir o número que ele chutou, falar assim, esse não está o número correto, e num segundo momento a gente solicita novamente que ele tente acertar aquele número secreto, né? Ele vai repetir isso daqui até ele conseguir acertar, né? Logicamente a gente vai ter que colocar aí um número de tentativas máximo aí para ele fazer, tá? Então é um joguinho de adivinhação onde o usuário vai tentar acertar qual que é o número secreto que a gente armazenou lá, tá? Então, vai ser bem simples, mas vai ser um bom exercício aí. Então, eu estou aqui no meu ambiente, né? Se você estiver usando aí o PyCharm, você pede aí um novo projeto ou um novo arquivo e nós vamos criar esse joguinho aqui agora, tá? Então, a primeira coisa é a gente definir o nosso número secreto. Eu vou, a princípio, colocar um número fixo aqui, tá? E depois a gente vai imprimir esse número secreto, tá? Vamos colocar assim, número secreto. Número secreto, vou usar aquele format, tá? Format. Nós vamos imprimir aqui o número secreto, tá? Tá aqui, não conta para ninguém. É secreto, né? Então, vamos rodar aqui só para a gente ver uma primeira saída. Então, aqui o nosso número secreto é 15. E o não conta para ninguém aqui. Coisa chata esse negócio aqui. Beleza. Agora, nós vamos pedir o usuário para digitar alguma coisa, né? Vamos fazer antes aqui, para ficar bem bonitinho. Vamos fazer um cabeçalho aqui para o nosso jogo, né? Criar aqui um monte de asteriscozinho aí você fica à vontade para fazer da forma como você preferir. Bem-vindo ao nosso jogo de adivinhação. Só para imprimir um cabeçalhozinho para ficar bonitinho aqui. Beleza. Agora nós vamos pedir para o usuário digitar o chute dele, né? Uma impressão aqui, então, print
digite seu chute, acho que não é print não, né? Vamos colocar aqui uma variável chute. Nós vamos pedir um input. Lembra do input? Que a gente vai pegar alguma coisa digitada pelo teclado. Vou colocar aqui, digite seu chute. Digite seu chute. E nós vamos imprimir esse chute. Tá? Vamos fazer aos poucos aqui, ó. Digite seu chute. Ah, digitei 7. Ele imprimiu o chute. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se esse usuário acertou isso, né? Então, vamos lá. Se o chute é igual ao número secreto, então, 2 pontos. Veja a indentação aqui, ele já identa para nós, tá? Mas é importante você atentar para isso aí, tá? Ele já identa aqui. Então, lembra-se que a indentação aqui do if, né? Uma tabulação ou 4 espaços. Então, se o chute é igual ao número secreto, a gente vai dar uma mensagem aqui para ele, né? Print, você acertou. Né? Mais uma mensagem aqui. Parabéns. Se não, vou falar que ele errou. Você errou. Né? Tente outra vez. Então, vamos ver o que ele está fazendo aqui. Então, eu vou colocar aqui um 7, né? Você errou, tente outra vez. Mas veja que para tentar outra vez, a gente tem que rodar o programa de novo, né? Então, o interessante é que a gente repita isso daqui com pelo menos um número X de tentativas possíveis para a pessoa tentar adivinhar isso aqui, né? Eu quero ainda dar outras dicas para o usuário. Eu quero falar assim, olha, se você errou, eu quero falar para ele, ó, esse número, você chutou um número maior que o número secreto, ou você chutou um número menor que o número secreto. Tá? Então, vou dar, antes da gente repetir esse jogo aqui, o número X de tentativas, nós vamos dar uma melhorada nessas dicas para o usuário aqui, nessa estrutura de condicionais aqui. Então, ao invés da gente dizer para ele que ele errou para tentar outra vez, só isso, eu vou falar se ele errou para mais ou para menos, tá? Então, vou usar o elif aqui no lugar do else. Então, se ele acertou, ele acertou. Caso contrário, se não, se o chute que ele deu é maior que o número secreto, maior que o número secreto, você errou, você chutou, um número maior que o número secreto, tá? Agora, caso contrário, se o número não é nem maior e nem menor, nem igual, então o número é menor, né? Então, se o chute é menor do que o número secreto, então você errou, você chutou um número menor que o número secreto, certo? Então, vamos ver aqui como é que está indo essa saída aqui para nós. Então, vou chutar um número menor. Tem um problema aqui, olha. O que será esse problema? Olha, maior não suporta instâncias de string inteiro. Então, o problema não é nem aqui no if, né? O problema é aqui em cima, ó. Come mosca aqui, ó, e não
transformei a saída do input, é sempre uma string, né? Se a gente for utilizar esse chute aqui, né, que recebe essa saída desse input, comparando um número com outro número, né? Comparando com um número inteiro aqui, como que você compara uma string com um número inteiro? Não tem como. Então, essa saída aqui do input, ela tem que ser transformada num int, certo? Agora vai dar tudo certo, ó. Então, transformar aqui, você errou, você chutou um número menor que o número secreto, certo? Vou chutar um número para mais aqui agora. Chutar 90. Você errou, você chutou um número maior que o número secreto. Então, está funcionando aqui aquelas pequenas dicas aqui para o usuário. Mas, como a gente já tinha visto, se a gente quiser fazer mais uma tentativa, a gente tem que executar o programa de novo. E não é isso que a gente quer, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um número X de tentativas, tá? Vou criar aqui, depois que a gente cria o número secreto, vou criar aqui o número máximo de tentativas. Por exemplo, tem 3 tentativas em cima, tá? E aí, nós vamos fazer o quê? O que que precisa ser repetido? Vou voltar aqui no esqueminha, ó. Da gente solicitar um chute ao usuário até verificar essa saída, né? Imprimir essa saída, depois de verificar se ele acertou ou não, a gente tem que repetir tudo isso daqui. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar um while aqui. Enquanto tentativas for maior que zero, enquanto tentativas for maior que zero, né? Nós vamos repetir isso tudo aqui. Vou dar um tab de todo mundo para lá, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir decrementando o número de tentativas. Tentativas é menos igual, né? Tem que decrementar aqui o número de tentativas. Vou deixar separadinho aqui, tá? Então, vamos executar. E aqui, vou chutar um número pequeno aqui, você errou. Aí ele volta, né? Repete mais uma vez. Vou colocar um número grande aqui. E aí a terceira vez ele tem que parar por aqui, né? Então, ele parou por aqui. Então, tá funcionando a nossa repetição. Só que o interessante seria a gente mostrar para o usuário em que rodada que ele tá, né? Em quantas tentativas ele ainda tem, por exemplo. Né? Então, vou fazer assim, ó. Ao invés da gente só decrementar o número de tentativas aqui, ó, né? A gente começa do 3 e vai até o 1, né? Então, ao invés de só decrementar, a gente vai fazer assim, ó. Vou criar aqui que a gente vai começar da rodada 1. E enquanto a rodada for menor ou igual ao número de tentativas, né? E ao invés da gente decrementar o número de tentativas, a gente vai incrementar a rodada. Tá? E aqui eu vou mostrar aqui para ele, para o usuário, onde que ele está, né? Em que rodada que ele está. Tentativa audital. Format. Tentativa, rodada de tentativas. Tá? Aí vai ficar mais interessante aqui, né? Vou colocar um print aqui embaixo, só para pular mais uma linha, tá? Então, vamos lá, ó. Digite seu número, você errou. Tentativa 2 de 3. 50.
Agora eu vou acertar, né? 15 aqui. Você acertou, parabéns, certo? Então, 3 tentativas aqui. Beleza. Vamos tentar dar uma melhorada aqui na parte estrutural do código mesmo. Ao invés de eu fazer esses testes aqui inline, aqui no if, no elif, eu vou criar variáveis para vocês verem que é possível a gente fazer isso também, tá? Fazer assim, olha, vou criar uma variável acertou aqui, e eu vou igualar, né, atribuir a essa variável acertou esse chute igual número secreto. Então, e aqui eu vou colocar esse acertou, ó, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Olha, essa expressão lógica aqui, né, é chute igual número secreto. Chute é igual ao número secreto? É verdadeiro ou falso? Isso vai retornar verdadeiro ou falso. Então, se isso for verdadeiro, ele acertou, né? Então, se acertou, for verdadeiro, aí a gente vai imprimir, você acertou, parabéns, e pronto, né? Caso contrário, ele vai fazer um outro teste aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, aqui, debaixo do acertou, vou colocar aqui maior, vou atribuir a esse teste que ele está fazendo aqui, ó. Então, olha só como que melhora a leitura do código. Isso é muito importante. Aqui é a mesma coisa, menor. Então, olha só como que melhora a leitura desse if. Se acertou, fala que acertou. Se não, se maior, fala que está maior. Se não, se menor, fala que é menor. Tá? Nós não fizemos mudança nenhuma. Na lógica, é a mesma coisa. Mas melhorou a leitura do código. Tá? Beleza, vamos rodar aqui só para ver se está tudo certo. Vou acertar aqui de primeira, tá? Então tá beleza, tudo prontinho. Bom, mas olha que coisa estranha. Aqui acertei de primeira, olha, e ele deu mais uma tentativa para mim. Então, não deveria fazer isso, né? Se ele acertou, olha o nosso esquema aqui. Se ele acertou, a gente vai imprimir a saída falando que ele acertou e vai caminhar para o fim do jogo. A gente tem que parar toda essa repetição que a gente está fazendo aqui, tá? Qual que é o comando que a gente para a repetição? É o break. Então, vou colocar um break aqui. Se ele acertou, a gente coloca um break. O que acontece? O break, ele vai eliminar, né, parar completamente, sair completamente dessa repetição aqui, desse while. Ele vai sempre para o comando imediatamente posterior ao while. Tudo que está dentro do while, ó, é isso aqui que eu estou selecionando. É tudo que está nessa tabulação aqui dessa indentação do while, certo? Então, para onde que, quando o usuário acertar, para onde que o programa vai? Ele vai para esse print aqui final, né? Ah, não, isso aqui tudo está dentro do while, né? Isso aqui tudo está dentro do while. Para onde que o usuário vai? Ele vai para o fim do jogo, né? Então, vou até colocar um print aqui, não indentado, logicamente, né? Print, fim do jogo, né? Então, quer dizer, olha, isso aqui está dentro do while. Se o usuário acerta, ele vai para o comando imediatamente posterior ao que está dentro desse while, dessa repetição. Então, ele vai ter que imprimir esse fim de jogo. Tá? Eu vou parar aqui, vou executar de novo, vou acertar de primeiro. Ó. Parabéns, você acertou o fim de jogo, certo? Bom, agora para dar uma melhorada, assim, né, na usabilidade, vamos dizer, do nosso joguinho aqui, vamos implementar uma coisa um pouco mais interessante aqui, né? Nós vamos colocar talvez níveis de dificuldades no nosso jogo.
Então, eu vou pensar assim, olha, um jogo fácil, ele tem 15 tentativas. Um jogo dificuldade médio, ele tem 10 tentativas. E um difícil, ele tem 5 tentativas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, antes da gente definir essa tentativa, esse número máximo de tentativas aqui na mão, eu vou deixar isso a cargo do usuário. Eu vou fazer aqui, ó, vamos fazer um print aqui. Escolha o nível de dificuldade. Colocar aqui, dificuldade 1 é fácil, 2 vai ser médio e 3 vai ser difícil. Então, escolho o nível de dificuldade, vou fazer aqui print a variável nível, input, escolha. Né? Isso aqui vai ser um númerozinho que ele vai ter que digitar. A gente vai transformar isso num inteiro e colocar o nível aqui, né? Se o nível for igual a 1, então o número de tentativas é 15. Né? Vou copiar isso aqui. Se não, se elif senão, se o nível for médio, for 2, o número de tentativas é 10. Caso contrário, o nível for 3, o número de tentativas é 5. Tá? Vamos ver como é que ficou. Nível de dificuldade. Eu quero um nível difícil. Então, tentativa 1 de 5, tá? Então, vou colocar aqui, acertou, ok. Beleza. Agora, vamos dar uma melhorada na coisa aqui que tá ficando muito chato, né? A gente já, apesar que a gente já imprimiu aqui qual que é o número secreto, né? A gente imprimiu aqui, eu vou tirar ele daqui. Vou colocar ele aqui em cima. Ok. Vamos colocar, ao invés da gente colocar um número secreto fixo aqui, né? 15 que a gente colocou, nós vamos gerar esse número aleatoriamente. Para gerar números aleatórios aqui no Python, a gente vai usar uma importação aqui do random. Tá? Nós vamos usar isso. Como que a gente gera um número aleatório no Python? Essa classe random aqui, ela tem diversas funções de geração de números aleatórios. Eu vou deixar um documento aí para vocês na aula, onde explica direitinho como que você faz para gerar diversos formatos de números em faixas de valores, né? Enfim, várias funçõezinhas úteis aí. Nós vamos gerar um número aqui para o nosso caso. Eu quero que o número seja um número aleatório de 1 até 100. Tá? Então, veja que esse número aleatório, ele tem uma faixa de valores, tá? Então, eu quero que ele vá, vou colocar aqui como comentário, número no intervalo de 1, vou colocar assim, de 1 até 100, tá? Tem uma função nesse pacotinho random, então nosso número secreto não vai ser mais um número fixo aqui, né? Nós vamos usar o random, ponto. Tem uma função que se chama range, quer dizer, ele vai gerar um número aleatório
na faixa de 1 até 100. Se eu fizer isso aqui, ele vai gerar um número aleatório na faixa de 1 até 99, porque esse segundo parâmetro aqui, ele é exclusivo, tá? Então, a gente tem que gerar até 101, certo? Então, vamos rodar aqui. Aqui parece que ele tá rodando sempre no 15, né? Agora sim, ó, número 54, não conta para ninguém. Então, vou colocar aqui 60. Escolha, a minha escolha aqui. Quero um nível fácil. Uma de 15, então o número que ele gerou foi o 10. Vou colocar 20 aqui. Número maior, vou colocar um número menor. Ok, agora eu vou acertar. Beleza. Então, ele está funcionando normal e agora a gente tem um número aleatório. Para a gente continuar esse joguinho aqui, né, já está ficando até mais interessante, a gente poderia criar pontuações para esse jogo, tá? Então, como que a gente poderia criar uma pontuação para um joguinho desse aqui? Então, fica isso como exercício e no próximo vídeo eu coloco aqui a minha sugestão de pontuação para vocês.